Olá pessoal, bom dia. Aqui quem está falando é o professor Andrews e estamos começando a nossa primeira videoaula do ano. Espero que vocês e suas famílias estejam bem, espero que estejam conseguindo conciliar os seus estudos e também se cuidando bastante, principalmente agora na volta, no retorno das nossas aulas presenciais. Eu acredito que todos já estavam cansados de aulas online todo dia, não é verdade, pessoal? E é bom reencontrar os amigos, sair um pouco de casa, não é verdade? Enfim, estamos começando a nossa primeira videoaula do ano. Eu já peço desculpas antecipadamente porque eu não aparecerei, né, nessa videoaula. Estou com um problema na minha webcam, tive que gravar em um outro computador, mas esse probleminha será resolvido na nossa próxima aula, beleza? E é isso, vamos começar então, pessoal? Como vocês sabem, agora estamos na nossa semana de recuperação de aprendizagem. Sendo assim, durante a primeira e segunda semana de fevereiro, estarei revisando alguns conteúdos que considero como alicerces para o ano que estamos começando. E para a aula fluir um pouco melhor, eu resolvi selecionar alguns exercícios importantes que nós resolvemos no ano passado para a compreensão dos conteúdos que veremos neste ano, tudo bem? Eu já mandei a lista de exercícios para vocês e eu entreguei em sala de aula e logo já mandarei outra para a próxima semana. Enfim, sem mais delongas, bora lá, pessoal. Vamos começar pelo primeiro exercício. Aqui temos o primeiro exercício da nossa listinha. E eu vou ler aqui o enunciado para vocês, né? Vamos tentar fazer essa aula fluir o mais rápido possível. Que vocês já viram todos esses conteúdos, não é verdade, pessoal? O objetivo aqui é relembrar um conteúdo que vocês já estudaram. Todos os exercícios que eu mostrarei aqui, nós fizemos em sala de aula, ou eu pedi para vocês fazerem em alguma das nossos trabalhinhos ou nas nossas provas, beleza? Então vamos lá. Um filme foi exibido em um cinema em 8 diferentes sessões, ao longo de todo o dia. O número de presentes em cada sessão é mostrado na tabela abaixo. O que nós temos aqui, pessoal? Olha aqui, nós temos uma tabelinha com apenas duas informações. Informação da sessão do cinema e o número de presentes em cada uma dessas sessões. Apesar de aqui ter 4 colunas, pessoal, eu só tenho duas informações. Sessão e número de presentes. Por exemplo, na primeira sessão, eu tive o quê, pessoal? 88 pessoas que compraram o ingresso, né, para assistir no cinema essa sessão. Entenderam, pessoal? E qual que é a perguntinha que nós temos que resolver aqui? Qual é o número médio de pessoas por sessão correspondente? E agora, como que resolvemos isso? Como que calculamos o número médio de pessoas por sessão? Nós teremos que relembrar de um conteúdo que vimos no nosso segundo bimestre. No comecinho do nosso segundo bimestre, vocês se lembram da média aritmética? Então vamos dar uma olhada na definição que separei para vocês. A média aritmética, ou apenas média, é obtida adicionando-se todos os valores do grupo e dividindo-se a soma pelo número de valores somados. Por exemplo, eu posso tirar a média de altura das pessoas que convivem comigo. Simplesmente terei que medir a altura de todos, somar a altura de todos e dividir pelo número de pessoas. Bem simples, não é, pessoal? É assim que tiramos uma média aritmética. Neste exercício, teremos que descobrir a média do número de pessoas por sessão. Então, o que teremos que fazer, pessoal? Simplesmente somar o número de pessoas em cada uma das sessões e dividir pelo número total de sessões. Então, eu vou somar 88, mais 102, mais 90, mais 76, mais 94, mais 82, mais 80, mais 68 e dividir por 8. No final, nós teremos essa pequena razão aqui, 680 dividido por 8. Ao dividir esses dois números, nós temos que a média de presentes por sessão, apesar que aqui está somente com S, mas é com 2S aqui, teve um erro de digitação, é igual a 85, pessoal. Quer dizer, então, que a média de pessoas que assistiram este filme em um cinema foi 85. E é assim que nós calculamos a média aritmética. Todo mundo se lembra disso, não é verdade, pessoal? É bem tranquilo essa parte, é apenas uma divisão. Você soma todos os valores e divide pelo número total desses valores. Beleza? Agora vamos para o próximo exercício. Eu vou ler aqui para vocês, olha. A tabela apresenta o número de acerto dos 600 candidatos que realizaram a prova
da segunda fase de um concurso, que continha 5 questões de múltipla escolha. A média de acertos por prova foi de... Olha aqui, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos, olha, uma tabelinha que temos a relação dos 600 candidatos e quanto que cada um acertou. Nessa prova tem 5 questões de múltipla escolha. Daí, por exemplo, aqui nós sabemos que 204 pessoas, candidatos, acertaram as 5 questões. 132 pessoas acertaram 4 questões. 96 pessoas acertaram 3 questões. 78 acertaram 2. 66 pessoas acertaram uma questão. E 24 pessoas erraram as 5 questões desse concurso. Então, pessoal, o que o exercício está pedindo? Qual que é a média de acertos por prova? Quantas provas nós temos aqui? Nós temos, olha, uma prova por cada candidato, não é verdade? Então, nós temos 600 provas, ou seja, 600 candidatos. Mas qual que é a média de acertos? Como que eu posso calcular isso, pessoal? Vocês têm que pensar o seguinte, que cada um desses 204 candidatos acertaram 5 questões. Quer dizer que somente estes 204 candidatos, eles acertaram o equivalente a 1.020 questões, não é verdade? Ou seja, 5 vezes 204. Eu tenho que 132 candidatos acertaram 4 questões. Quer dizer que somente esses 132 candidatos, eles acertaram quantos, pessoal? 528 questões. E assim por diante. Então, para eu descobrir qual que é a média de acertos por prova, pessoal, eu vou ter que multiplicar o número de candidatos pelo número de acertos e somar todos esses valores que eu vou ter o quê? Quanto que todo mundo acertou nessa prova. É isso que nós iremos fazer, pessoal. Para calcular a média de acertos por prova, eu irei o quê? Somar quantas questões que foram acertadas no total. 204 candidatos acertaram 5 questões. 132 candidatos acertaram 4, 96 acertaram 3, 78 acertaram 2, 66 acertaram 1 e 24 acertaram nenhuma. E dividir pelo número total de provas, ou número total de candidatos. Temos a seguinte razão, pessoal, 2.058 dividido por 600. Ao dividir este número, olha o que nós temos, que a média de acertos por prova é igual a 3,43. Ou seja, pessoal, nós temos aqui que aproximadamente, se nós analisarmos de uma maneira bem geral, esses 600 candidatos, eles acertaram aproximadamente 3,4 questões nessa segunda fase desse concurso. Beleza, pessoal? E é assim que nós analisamos questões de média. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos resolver um exercício sobre equações. Vocês se lembram disso? Estudamos lá no terceiro bimestre do ano passado. Neste exercício em específico, iremos relembrar como escrever expressões algébricas a partir de situações faladas ou situações do nosso dia a dia. Vamos ler o enunciado aqui, pessoal. Olha, escreva a equação representada pela seguinte frase. A soma de dois números resulta em 77. Sendo um deles 15 unidades maior do que o outro. Após escrever a equação, resolva. Aqui está a nossa perguntinha, olha. Primeira, podemos separar esta questão em duas partes. Olha, escreva a equação e depois resolva. Como que nós podemos escrever uma equação desta frase aqui? A soma de dois números resulta em 77, sendo que um deles é maior do que o outro. Vamos separar esta frase, pessoal, em duas partes. Então vamos lá, ó. Nosso objetivo é pegar esta frase e transformá-la em uma equação algébrica. Então, ao separar essa frase em duas partes, nós podemos trabalhar nela. Por exemplo, vamos pegar aqui a primeira parte dessa frase. A soma de dois números resulta em 77. O que isso quer dizer? Então vamos lá, pessoal. Quando nós não sabemos quais são esses dois números, o que nós aprendemos quando estudamos expressões algébricas, pessoal? Nós podemos utilizar incógnitas. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Ao invés de deixar essa frase aqui, né, por extenso, como se fosse uma frase, vamos transformar em uma expressão algébrica. Essa expressão algébrica aqui não demonstra esta frase que nós estamos analisando? A soma de dois números resulta em 77. A mais B é igual a 77.
Por que eu chamei de A mais B? A e B, porque são dois números que eu não conheço. Quando eu não conheço um número, eu chamo de quê, pessoal? De alguma incógnita, de algo que eu não sei. Então, eu sei o quê, pessoal? Que A mais B é igual a 77. Essa é a primeira equação que nós escrevemos. Agora, vamos analisar a segunda parte dessa frase, sendo um deles 15 unidades maior do que o outro. Então, pessoal, nós temos o quê, pessoal? Temos duas incógnitas aqui. Nós sabemos que o quê? Que uma dessas incógnitas é 15 unidades maior do que a outra. Então, o que nós podemos fazer? Chamar uma dessas incógnitas de como se fosse o quê, pessoal? Como se fosse a outra incógnita mais 15. Olha aqui, eu acabei chamando B. Na verdade, olha, um deles é 15 unidades maior do que o outro. Eu falei que B é igual ao A mais 15. Não é verdade? Não é como se fosse 15 unidades maior do que o A? E é assim que nós resolvemos a nossa equação. Só que olha o que nós temos aqui, pessoal. Se nós pegarmos e substituirmos o que nós descobrimos de B na nossa primeira equação, nós teremos a nossa expressão algébrica. Eu vou substituir B não é igual a A mais 15? Então, no lugar desse B que nós temos aqui, eu vou chamar de A mais 15. Então, olha o que acontece. Ó. A mais B é igual a 77. Então, no lugar de B, eu vou colocar A mais 15. E agora, nós podemos resolver essa equação algébrica, não é verdade, pessoal? Porque, olha aqui. O que é resolver uma equação? É descobrir o valor da incógnita. Eu tenho aqui uma equação onde eu tenho somente uma incógnita, que é o A agora. Ó, lembrando que eu substituí, ó, tudo isso daqui é igual a B, beleza? Então agora é só eu somar. O que acontece quando eu estou somando monômios, não é verdade? Vocês se lembram que é monômios? Como que eu faço para somar o A mais esse A? Os dois têm a mesma parte literal, os dois carregam a mesma incógnita. Então eu posso fazer essa operação. A mais A é igual a 2A. Então eu tenho que a minha equação ficou da seguinte forma: 2A mais 15 igual a 77. E agora, o que nós temos que fazer, pessoal? Como que nós resolvemos essa equação? Resolver uma equação é descobrir o valor de A. Ter algo no final que seja assim, pessoal. A igual a um número. Como que nós resolvemos isso, pessoal? Agora nós teremos que relembrar o quê? Os princípios aditivo e multiplicativo que nós vimos do ano passado, no terceiro bimestre do ano passado. Vocês se lembram, pessoal? O que é o princípio aditivo e multiplicativo? Olha, o princípio aditivo e multiplicativo, em qualquer equação, é possível adicionar, olha aqui, ó, super importante, adicionar ou subtrair o mesmo número dos dois membros da igualdade sem que a igualdade seja alterada. Este é o princípio das igualdades. Por exemplo, eu tenho essa equação aqui, ó. O objetivo sempre é o quê, pessoal? Deixar a incógnita em um lado da equação. Para eu fazer isso, eu tenho que tirar, por exemplo, este monômio aqui, né? Essa parte que tem a minha incógnita e trazer ela para o outro lado da equação. Como que eu faço isso? Eu aplico o princípio aditivo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso subtrair menos 2c dos dois lados da igualdade, que eu não vou alterar a minha igualdade. Mas por que eu subtraí em específico menos 2c? Porque olha o que acontece aqui deste lado da igualdade. Eu vou ter 2c menos 2c. Isso daqui não é igual a zero? Não é a mesma coisa que eu sumir com esse 2c deste lado da igualdade? Então é assim que nós analisamos e trabalhamos com o princípio aditivo e multiplicativo. Então a resposta ficará, neste caso, nessa equação, c igual a 3. Porque aqui eu vou ter 3c menos 2c, que é igual a 1c. E aqui eu vou ter zero, porque 2c menos c, menos 2c, é igual a zero. Então eu vou ter que c é igual a 3. E é assim que nós resolvemos equações equações algébricas. Então nosso objetivo aqui é o quê, pessoal? Deixar o nosso A sozinho neste lado da igualdade. Então, o que eu tenho que fazer aqui primeiro? Eu tenho que sumir com este 15. Vamos tirar esse 15 daqui, aplicando o princípio aditivo. Eu posso subtrair menos 15 dos dois lados da equação. Por que eu subtraí menos 15? Porque agora eu vou ter aqui zero. Não é verdade? E aqui eu vou subtrair também menos 15. Lembrando que eu tenho que subtrair dos dois lados da equação para que a equação não se altere. Então, olha o que acontece, eu vou ter 2A igual a 62. Por quê?
15 menos 15 é igual a 0. 77 menos 15 é igual a 62. E agora, o que eu faço aqui, pessoal? Eu tenho o A em um lado da igualdade, só que ele está multiplicando esse 2. Como que eu sumo com esse 2? Para sumir com esse 2, nós temos que aplicar o princípio multiplicativo. Olha, se eu dividir por 2 em ambos os lados da igualdade, lembrando que eu posso fazer operação em ambos os lados sem alterar a minha igualdade. Eu não vou acabar sumindo com esse 2, porque 2 dividido por 2 é igual a 1. Então eu posso fazer isso, pessoal. Simplesmente eu vou dividir por 2 em ambos os lados da igualdade, e olha o que acontece. Aqui eu vou ter 2 dividido por 2, que é igual a 1, e deste lado aqui eu vou ter 62 dividido por 2, que é igual a 31. Olha o que aconteceu. Acabei de descobrir que A é igual a 31. Descobrimos o valor deste A nessa equação, pessoal. Falta descobrir o valor de B. Mas nós sabemos que o B, ele é o quê? Ele é 15 unidades maior do que o A. Ou seja, o B ele é igual a mais 15. Mas o A não é igual a 31? Então o que eu faço? Eu vou falar que B é igual a 31 mais 15. Eu simplesmente substituí o valor de A na nossa equação. Então olha o que sobrou, 31 mais 15. Quer dizer então que B é igual a 46. Será que está certo essa resolução que nós fizemos? Podemos analisar, olha. A mais B é igual a 77. Então, ó, 31 mais 46 é igual a 77. Um deles é 15 unidades maior do que o outro. B, que é 46, é 15 unidades maior do que 31. Então, nós descobrimos a solução da nossa equação. Beleza, pessoal? É assim que resolvemos equações algébricas. Agora, vamos trabalhar um pouquinho aqui com os princípios aditivo e multiplicativo. Vamos lá. Bom, vamos ler aqui, pessoal. Olha, resolva as equações 2y menos 5 igual a y mais 4. Lembrando, qual que é o nosso objetivo? É deixar essa equação da seguinte forma. Y igual a um número. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manipular esta equação para que o quê? Que eu tenha somente o y deste lado da igualdade. Então, vamos lá. Podemos aplicar aqui o princípio aditivo, porque eu tenho que sumir primeiro com esse menos 5 aqui do meu lado. Então, eu posso somar mais 5 dos dois lados da igualdade. Porque se eu somar mais 5, eu vou ter aqui menos 5 mais 5 é igual a 0. Mas como que eu somei deste lado, eu tenho que somar do outro. Então, olha o que acontece, eu vou ter que 2y igual a y mais 9. Entenderam? Eu não acabei de subir com esse menos 5, eu não tenho mais o menos 5 aqui deste lado da igualdade, porque eu somei mais 5 deste lado, e acabei de sumindo com ele. Agora eu tenho que fazer o quê, pessoal? Eu tenho que puxar esse y que está deste lado para o outro lado. Como que eu posso fazer isso? Eu posso subtrair menos y dos dois lados da igualdade. Fazendo isso, eu acabo sumindo com o y do lado direito aqui da minha igualdade, do meu segundo membro da equação. Por quê? Y menos y é zero. Então aqui eu vou ter zero. E do outro lado eu vou ter 2y menos y. 2y menos y é igual a y. Então o que sobrou? Sobrou o y deste lado e sobrou o 9 do outro lado. É assim que resolvemos equações com uma incógnita, beleza, pessoal? E assim que temos mais um outro exercício aqui que eu separei também, que eu vou pegar uma outra propriedade que eu já ensinei a vocês no ano passado, que é a propriedade da distributiva. Como que nós resolvemos esse tipo de exercício aqui, pessoal? Olha aqui, nós temos um parênteses aqui no meio. Qual que é o problema disso daqui? Como resolvemos isso? Aqui nós temos que lembrar de uma coisa. Quando temos um parênteses, eu tenho que o quê, pessoal? Que o número que está aqui fora, ele está multiplicando tudo que está aqui dentro. Então, o que nós temos que fazer aqui, pessoal? Fazer o que nós chamamos de propriedade da distributiva. Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar ele tanto pelo x e vou multiplicar ele tanto pelo menos 6. Então, olha o que acontece. Eu vou repetir a minha frase, só que agora eu vou multiplicar o 3 por tudo que está aqui dentro. Olha o que aconteceu. 12x, repetir, mais 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 6, menos 18. O que eu fiz aqui, pessoal? Simplesmente multipliquei tudo que está dentro do parêntese. Sobrou 3x menos 18. Agora nós podemos utilizar as nossas propriedadezinhas
dos nossos princípios de aditivo e multiplicativo. Como que nós resolvemos isso aqui agora, pessoal? Agora, só temos que simplificar. Olha, posso simplificar aqui bem rapidão, não é verdade? Se eu somar 12x mais 13, 3x, eu não vou ter 15x? Então, a minha equação ficou um pouco mais simples. 15x menos 18 igual a 8x menos 24. Qual que é o nosso objetivo? Deixar deste lado da equação somente o x sozinho. Então, vamos aplicar algumas propriedades. Vamos sumir com esse menos 18 que está aqui. Eu posso sumir com esse menos 18 somando mais 18 nos dois lados da igualdade. Então, olha o que acontece. Eu vou ter aqui, ó, menos 18 mais 18 é zero. E aqui do lado eu vou somar o mais 18, porque, olha, eu não posso fazer uma operação se eu não fizer nos dois lados da igualdade, beleza? E agora só sobrou 15x igual a 8x menos 6. Por quê? Menos 24 mais 18 é igual a menos 6. Então temos aqui, ó, 15x igual a 8x menos 6. E agora, o que nós temos que fazer, pessoal? Eu tenho que passar tudo que tem x deste lado da equação para o outro lado. Então, ó, eu vou passar o 8x para o outro lado. Como que eu faço isso? Subtraindo menos 8x dos dois lados da igualdade. Se eu subtrair menos 8x dos dois lados da igualdade, eu vou sumir com o 8x que está neste lado. Então, olha o que sobra aqui, pessoal. 15x menos 8x igual a 7x. Do outro lado da igualdade só sobrou o menos 6. Então, eu tenho que 7x é igual a menos 6. O x ele está sozinho? Ainda não. Na verdade, nós temos que deixar o nosso x sozinho. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho que aplicar o princípio multiplicativo. Eu posso dividir dos dois lados por 7, porque se eu dividir dos dois lados por 7, olha o que acontece. Eu vou sumir com esse 7 que está multiplicando o meu x. E é isso que nós iremos fazer. Se eu dividir dos dois lados por 7, olha o que acontece. Eu vou ter aqui 7 dividido por 7, que é igual a 1. E do outro lado eu vou ter menos 6 dividido por 7. Então, só sobrou o quê, pessoal? Que x é igual a menos 6 dividido por 7. E é assim que resolvemos exercícios com equações. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, nós podemos reprisar essa parte do conteúdo. Eu irei estar reprisando ela durante a semana com vocês. E vamos ver um pouquinho mais os outros conteúdos que eu separei também, como proporção, volume, que nós revisaremos durante as nossas aulas. Eu gravarei um outro vídeo relacionado a isso. Beleza, pessoal? Vamos encerrando a aula por aqui, que ela já ficou um pouquinho extensa. Se tiverem dúvida, é só mandar mensagem para mim, ou trazer suas dúvidas em sala de aula. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana de estudo. E é isso. Até mais, pessoal.